Bom dia, gente. Aqui é a Andressa, né? Felizmente eu não estou presente hoje para apresentar o trabalho para vocês, mas eu quero muito apresentar o meu projeto, porque eu consegui fazer essa gotinha complicada. E aí essa foi a melhor maneira que eu encontrei para apresentar para vocês, né? Como vocês podem ver, o meu título é A Busca de Novas Formas Teatrais entre Teoria e Prática, uma abordagem do Teatro do Soleil na construção do experimento A Mulher que Digita. No meu percurso acadêmico, eu coloquei esses três tópicos que vocês estão olhando e eu vou falar sobre eles três juntos, assim, um englobando o outro, né? No meu percurso, né, na academia, eu sempre me questionei sobre a presença feminina na encenação teatral. E do primeiro ao quarto período, eu nunca tinha ouvido falar sobre uma ensinadora. E eu ficava, caracas, não existe, não tem uma ensinadora. Mas ao mesmo tempo, ficava naquele comodismo de não tem e tá aí, não tem, eu não vou pesquisar, né? Mas no quinto período, na disciplina de dramaturgia, com a professora Fernanda Areias, ela trouxe pra gente, tinha um módulo sobre mulher, e ela trouxe pra gente a Ariane e a trupe Teatro do Soleil. E várias pessoas não conheciam, inclusive eu nunca tinha ouvido falar sobre ela. Eu pensei que até que era o Circo de Soleil, como muita gente até acha. Mas a trupe é diferente, totalmente diferente do circo. E, e aí eu fiquei assim, caraca, se existe um Teatro do Soleil que é guiado por uma ensinadora, com uma diretora, enfim. E eu fiquei impressionada, né? Fiquei feliz também em saber que existe. E a professora passou um documentário que ela fala sobre o seu trabalho, passou um espetáculo que foi apresentado aqui no Brasil, da trupe. E eu fiquei muito feliz em descobrir uma ensinadora, uma ensinadora. E 2016 foi quando eu fui para mobilidade, na verdade 2017, desculpa, 2017 quando eu fui para mobilidade acadêmica em Portugal, teve uma disciplina chamada Introdução aos Estudos Teatrais que tinha um módulo dedicado à trupe Teatro de Soleil. E aí a gente teve uma aula inteira, assim, falando só sobre Ariane e Teatro de Soleil. E felizmente, né, eu sabia alguma coisa, não sabia muita coisa, mas como eu já tinha visto na dramaturgia, eu até consegui falar o que eu sabia na hora e tudo mais. E aí o professor trouxe logo uma biografia sobre a vida dela, sobre a trajetória da trupe e tudo mais. Foi muito bom pra mim, eu fiquei muito feliz e eu, caraca, que mulher é essa? Eu preciso saber mais sobre essa mulher. E aí eu comecei a pesquisar, assim, mas pesquisar só de curiosidade mesmo, não era, eu nunca tinha me atentado que eu poderia fazer algo sobre eles, sobre ela. E foi então que, quando eu voltei pro Brasil, entrei na disciplina Método de Pesquisa, e aí lá vai procurar o que tem nesse teu corpo, né? De vivências na academia. Fui procurando, tirei um monte de coisa, encontrei isso aqui tem a ver com o que eu quero, não tem nem não sei o que, não sei o que. E aí eu resolvi, aí eu pensei, nossa, eu preciso trabalhar alguma coisa sobre o Teatro de Soleil. E aí eu queria pesquisar sobre, como eu nunca encontrei de fato, eu queria pesquisar sobre o processo de criação da trupe. Só que a professora, como vai pesquisar? Não pode, não sei o quê. Só uma coisa bibliográfica sem poder ir no campo e ver e tudo mais. Então eu fiquei assim, o que é que eu faço? Mas eu quero falar sobre a trupe, eu quero falar sobre a Ariane, eu quero ver esse método que eles usam, né, nos seus trabalhos. E foi então que na disciplina prática de ensinação que eu tava fazendo agora junto com essa disciplina, método de pesquisa, que a professora Michele Cabral falou: vocês precisam fazer uma ensinação pegando uma estética de algum teórico. E eu fiquei, caraca, que estética eu vou pegar, né, pra fazer minha ensinação. Aí eu fiquei pensando, aí eu falei, vou usar a Ariane Moschini, a estética do Teatro Soleil, que eles têm uma estética deles.
eu vou pesquisar o método dela, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma semana para fazer isso. E aí eu fiquei, não vai dar tempo, não tem como pesquisar um método da Ariane, sei lá se existe esse método, não tem como eu executar isso em uma semana, porque eu teria que estudar, descobrir e tudo mais sobre esse processo. E aí eu deixei de mão, aí peguei o Brecht e fiz a minha encenação na disciplina. Acabou a disciplina e tudo mais, aí foi que eu trouxe, vou levar para o meu pré-projeto de monografia, que eu vou ter um tempo maior e eu vou poder pesquisar muito melhor e mais aprofundado sobre o procedimentos do grupo Teatro Soleil que a Ariane faz, né? E aí eu fiquei pensando, e aí foi logo que eu pensei em pegar, e que eu fiz no meu pré-projeto. A Ariane, os procedimentos de criação do espetáculo do Teatro do Soleil, para a criação não, para a criação, na verdade, para a criação da encenação da Mulher que Digita. A Mulher que Digita já é um experimento que existe, mas agora ele vai ter um processo tomando como base os procedimentos do Teatro do Soleil. Esses procedimentos que são de redescobertas de novas formas teatrais, de novos procedimentos que tanto a Ariane busca, né? Então, é nessa busca desses novos procedimentos que eu pretendo fazer a encenação. E aí vem o meu problema de pesquisa, que é problema de pesquisa. Como vocês estão vendo, eu vou ler, mas eu vou falar. A busca por diferentes formas teatrais guiou todo o processo de criação da trupe, o Teatro do Soleil. Quais são os caminhos utilizados para a descoberta dessas formas distintas? É possível a aplicação desse processo de criação fora da trupe do Teatro do Soleil? Qual é o nível de influência exercida por esse caminho de criação na encenação do texto A Mulher que Digita? Foi pegando esses problemas que eu comecei a achar dentro de mim, né? Se é possível descobrir esse método da Ariane. Ela disse que não tem um método, mas tem todo um estilo, uma estética teatral por trás do Teatro do Soleil. E aí é nessa pesquisa que eu quero investigar, né? Aí o meu objetivo geral é investigar os procedimentos de criação do Teatro do Soleil, introduzidos pela senadora Ariane Moschini, e a aplicação destes na criação do experimento A Mulher que Digita. Aí os meus objetivos específicos são todos esses. Eu posso falar um pouquinho sobre cada um de vocês, né? Porque o meu primeiro objetivo específico é analisar diferentes técnicas orientais na preparação do ator no Teatro do Soleil. A Ariane Moschini, ela fala que ela vai buscar no Oriente, ela acha que o Oriente, na verdade, ela sempre fala, em todos os textos que eu já li, que no Oriente tem a forma pura de fazer teatro, né? Eles são muito artísticos. Então, ela vai até nessa preparação do ator, que ela acha que é uma forma pura de teatro, e traz para o processo de criação e de preparação do ator para a sua trupe. Então, é por isso que eu coloco análise dessas diferentes técnicas orientais. Compreender os fundamentos estéticos do processo de criação da trupe, descobrir até que ponto o processo de criação do Teatro do Soleil irá influenciar na criação do experimento A Mulher que Digita, adaptação do texto, porque eu não uso o texto todo da Mulher que Digita, eu faço uma adaptação, analisar a prática teatral dos atores durante o processo de criação, né? Porque durante o processo eu vou analisar o percurso desses atores, porque também são coisas que eu vejo que fazem parte do processo de criação do Teatro Soleil, e produzir e montar o experimento Mulher que Digita, né? Aí a minha metodologia foi uma parte que eu tive muita dificuldade, porque para mim essa pesquisa não se encaixava em nenhum processo metodológico. E aí eu fiquei, caramba, o que eu faço, né? Aí primeiramente eu fiz assim, a pesquisa se divide em duas partes, a teórica e prática. Eu escrevia a teórica, que era mais bibliográfica, e a prática, como eu faria a prática. Só que eu começo, a Nicole me falou, né? Não, Andressa, tu precisa entrar em um procedimento, precisa passar por
sobre alguma metodologia. E eu falei, caramba, o que é isso? O que é isso? Aí eu fui lendo e encontrei. Acho que encontrei. Aí eu coloquei aqui para vocês, né, tomando como eixo o processo etnocenológico e perpassando pela pesquisa documental. Eu vou voltar do Alexandre Gouveia Dumas, que fala sobre etnocenologia e comportamentos espetaculares, porque essa etnocenologia ela tá ligada às práticas espetaculares, né? E aí ele fala em vários momentos assim do texto que a pesquisa, a etnocenológica, ela faz parte do pesquisador, né? Ela tem um olhar do pesquisador, ela não é uma coisa mais, ela não é um objeto, ele fala que ela não é apenas um objeto espetacular fixo, ele dá exemplo de uma festa, um rito, uma dança, ou uma peça de teatro, ou qualquer outro espetáculo. Ele fala que ela se desloca para um lugar móvel, aí ele bota até em parênteses, né, o olhar, os sentidos que se estabelecem entre um determinado objeto e quem se dispõe a pesquisá-lo. E eu comecei a me ver dentro dessa metodologia. E aí ele fala assim, a etnocenologia trabalha com a particularidade de cada pesquisa, sem destacar pontos comuns que se tornaram referenciais nas suas pesquisas. Seus indicativos ideológicos orientam suas práticas metodológicas. Desta forma que a etnocenologia se apresenta como espaço necessário de investigação no campo das artes do espetáculo, acolhendo não só teorias e práticas, mas, sobretudo, dúvidas, reflexões, encontros e descobertas. E a minha pesquisa está muito nesse caminho de descobertas, de coisas que eu estou trilhando, que eu não sei exatamente no que vai acontecer, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir alguma coisa, mas eu não sei até que ponto vai ocorrer isso, né? E aí uma fundamentação teórica eu trago. Eu vou falar sobre ensinação, né? Porque eu vou fazer um experimento. Então eu quero falar também um pouquinho sobre a ensinação, pegando Bernard Dohr, que fala sobre essa figura do ensinador, o Rubini também, que fala sobre o ensinador. Então eu quero fazer um estudo sobre esses ensinadores, sobre a ensinação, sobre o surgimento da ensinação, e eu trago esses principais. A Patrícia Pavich também, porque ela tem um livro que me ajuda muito quando eu penso na ensinação, que é a ensinação contemporânea, né? Que ela faz um estudo bibliográfico sobre a ensinação do século, não sei, milhões de anos atrás, até agora a contemporaneidade. E aí eu trago a filosofia do teatro, com Jorge Dubat. Eu não sei se é uma viagem minha, não sei se é realmente, mas existe uma coisa que eu comecei a fazer tipo uma analogia com a filosofia teatral, que é o Teatro do Soleil, na sua parte prática, tem três coisas, tem três eixos que guiam o processo deles, né? Que é a criação, formação e transmissão. E quando eu comecei a pesquisar sobre isso e encontrei esses três eixos do Teatro do Soleil, que são três eixos que sempre vai ter nos seus espetáculos, eu pensei na filosofia teatral, quando o Jorge Dubat fala sobre expectação, poiesis e expectação, poiesis. Ai, gente, desculpa porque eu tenho que olhar aqui rapidinho. Quando ele fala sobre expectação, poiesis e convívio, eu fiz logo uma analogia entre esses três outros eixos que guiam a trupe, né? Que como eu falei para vocês, é a transmissão, formação e criação. E eu comecei a perceber que tinha tudo muito a ver, a filosofia de teatro com a filosofia do teatro do Jorge Dubat com o processo de criação da trupe.
Aí eu trouxe ele também para me fazer uma diferenciação, para me comparar o que ela acha desses três eixos com a do Bate. Não sei se é possível, mas eu pensei também e gostei muito da minha ideia, não sei. E também eu trago, aí eu coloquei, né, o Teatro Soleil, mas o Teatro Soleil fala, quando a Josette Ferral fala sobre o Teatro Soleil, na minha fundamentação teórica, tem a Josette Ferral falando sobre o Teatro Soleil, e ela fala trazendo a Ariane, então ela fazendo esse diálogo da pesquisa que ela fez no grupo com o que a Ariane diz, né? Ela fala, ela fala dessa nova busca de um teatro diferente, né? Um teatro sobre uma arte que consegue uma necessidade de superação de novos caminhos e procedimentos, de redescobertas de formas teatrais. Então, ela é uma pessoa que também fala muito sobre a trupe, até a Patrícia Pavis também fala sobre a trupe, então é por isso que eu vou trazendo esses teóricos. As minhas referências são essas: a Patrícia Pavis, no livro que eu falei sobre a ensinação contemporânea, o Bernard Jadot, o Teatro e Sua Realidade, o Dubat, com Teatro dos Mortos, Introdução a uma Filosofia do Teatro, a Ferral, a Josette, né? Erguendo um monumento ao efêmero, Encontros com a Ariane, tradução de Marcelo Gomes, e o Rubini, A Linguagem da Encenação Teatral. Então é isso, gente. Muito obrigado. Não sei se vocês conseguiram entender, mas eu vou estar online, eu tô aqui online no WhatsApp, e qualquer coisa vocês podem me perguntar, tiver muita dúvida, tiver, como eu posso falar, dicas, né, para melhorar, mas é basicamente essa a minha ideia. Essa é basicamente a ideia do meu pré-projeto. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa é só falar. Beijinhos.